Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, amanhã abençoada para você que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Sigo aqui, eu, Guiomar Santana, na apresentação do Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje dia 20 de abril de 2020. Uma alegria poder chegar até onde você está neste momento. Segue daí nos mandando boas vibrações, nos mandando seu carinho. Gratidão por estar aí conosco. Nós estamos aqui neste dia 20, hoje, segunda-feira, contando com a nossa equipe de comentaristas. Deusa Samu segue conosco. Deusa, bom dia, seja bem-vinda ao jornal. Bom dia, Guiomar, bom dia, Léo, bom dia, Del. Del, que saudade que eu tava de você. Beijo. Então, a Del, que é a Maria do Mar, ela não está conosco, ela estava, mas não vai ficar nesta oportunidade. Pelo que eu entendi aqui, a Delmar, ela estava, mas ela vai, daqui a pouquinho, nós vamos seguir aqui falando, eu dou mais detalhes, mas nós tivemos um probleminha ali técnico na transmissão com a Delmar, mas o carinho chega até ela, viu, Deusa? Certamente Oba. ela está recebendo aí o seu carinho, meu, do Leonardo. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Deusa, bom dia, Guiomar, bom dia, Delmar, que está escondida. Mais uma ocasião para nós conversarmos com os amigos da TV, da Rádio Boa Nova, e é uma satisfação. E hoje seria um feriado prolongado, aliás, na verdade é um feriado prolongado, né? Então, vamos em frente, vamos ver o que nós temos hoje para comentar, né? É isso aí, vamos em frente. Este tem sido o nosso mantra, viu, Leonardo? A turma da produção. Todos os dias o Júlio Sena nos manda ali uma mensagem de encorajamento, de orientações para as nossas demandas do dia, e o nosso mantra tem sido, vamos em frente. Então, bora em frente, seguir aqui com mais essa edição do jornal. Eu quero já agradecer aqui o apoio técnico, segue conosco Oliver Schultz, também o Marcos Magrini, o Jefferson Silva, a Margarete Patinelli vai seguir mandando mensagens aqui pelo WhatsApp para que eu possa compartilhar com vocês. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. Você participa também pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui para receber a sua mensagem, o seu comentário, pois hoje, dia 20, o tema que vamos abordar no Jornal Nova Era é o seguinte: nada vai acontecer comigo. Seria essa uma positividade tóxica? Porque a ilusão de controle pode ser perigosa. Então, vamos falar sobre este tema com Leonardo, com a Deusa Samu, que está aqui conosco, eles que estão aqui, e nós queremos que você também participe. A Letícia, ela colocou para nós ali uma enquete no nosso Facebook, quero que você participe também, tá? A matéria, Leonardo, Deusa, você que está aí nos acompanhando, ela diz assim: nada vai acontecer comigo, porque a ilusão do controle pode ser perigosa. Estamos vivendo um momento inédito nesta geração em que uma pandemia tem nos obrigado a todos, em cidades no mundo inteiro, a ficarem em quarentena. Esta mensagem está no caderno Equilíbrio do UOL. Médicos, pesquisadores, cientistas e governantes orientam o isolamento para a contenção do contágio do vírus e a diminuição do caos no serviço público de saúde, além do bem-estar da população mundial. No caso, as pessoas aceitam, se isolam, mas com o passar do tempo que nós estamos verificando, é que as pessoas estão relaxando um pouquinho. Elas vão no mercado, percebem que ninguém na sua casa ou na sua família pegou o vírus, acreditam então que elas podem burlar as orientações. A esta ação de achar que não estamos em perigo, em uma situação porque não aconteceu nada até agora, ou seja, de que é possível controlar o incontrolável, é que se dá aí o nome de ilusão deste controle. Eu vou começar aqui falando com a Deusa sobre este primeiro ponto da matéria, para nós
seguirmos aí refletindo sobre essa questão, Deus? Eu acho interessante a gente pensar duas questões, né? A ilusão de controle e também uma questão aí de negação, né? Então, é importante, porque a pessoa ela pode ter essa postura de que está tudo bem, movida pela ilusão de controle, mas ela pode inconscientemente também estar negando. E isso é bem perigoso, né? Então, a gente trazer isso para o consciente, né? Num primeiro momento, intelectualmente falando, né? Por que que é perigoso? Por que que ao se expor você está correndo perigo e colocando os outros em perigo? Qual que é esse perigo real, intelectualmente falando, né? E também no sentido da pessoa entender a dimensão humana dela, a fragilidade dela. Dependendo de como a pessoa na verdade, não tem a ver com a quarentena em si, né? Na verdade, tem a ver em como a pessoa se construiu, uma característica da pessoa, né? E aí ela entra nessa postura de negação e é um perigo, né? Porque ela está se colocando em risco e colocando em risco também as pessoas do convívio dela, e é anticaridoso, é antiético, e a gente precisa pensar direitinho nisso, né? E também quem está convivendo com quem adotou essa postura, de repente a gente tem um papel também, né? De esclarecer essa pessoa, de chamá-la amorosamente para conversar, né? E aí, Leonardo? Mas então, essa questão tem uma relevância especial, tendo em vista o desafio que nós estamos enfrentando no momento. E há uma tendência para que nós comecemos a nos descuidar na medida que os dias avançam e na medida em que nós não somos tocados diretamente pelo problema. Então, começa a haver um afrouxamento nas providências que a pessoa vinha seguindo, vinha observando. Então, eu acredito que uma coisa que pode se fazer é o seguinte: todo dia, além das preces que sempre são convenientes fazermos quando acordamos, podemos fazer uma revisão de quais são os cuidados que devemos continuar observando ao longo do dia. E muitas vezes até, se nós tivermos uma lista escrita de quais são esses cuidados, podemos até repassar por isso aí. Agora, então, nós temos que cultivar cautela, nós temos que cultivar coragem, porém com cautela. E agora também é muito importante nessa situação um exemplo que os dirigentes possam oferecer. Então, o que se espera daqueles que estão na direção, na coordenação das ações necessárias a vencer esse desafio, que possam exemplificar e que possam, de alguma forma, voltar a reprisar quais são os cuidados, quais são aquelas coisas que nós devemos observar. Então, precisamos tomar muito cuidado. Isso não ocorre apenas em relação àquilo que nós estamos vivenciando. Muitas vezes a pessoa pega um carro, sai para a estrada para fazer uma viagem e no começo da estrada talvez tenha tomado mais cuidado, observando as regras, e numa viagem mais longa, isso pode ir se afrouxando lentamente. E quando menos se espera, a pessoa pode estar já se colocando numa condição de risco e mesmo de acidente. Então, nós podemos considerar aquilo que nós estamos enfrentando como uma longa viagem. E pode ser que nós tenhamos alguns momentos de descontração, mas os momentos de descontração devem ser feitos de tal forma que nós não venhamos a burlar os cuidados que nos cabe tomar. Então, ficar atento, entendendo que a viagem é uma longa viagem e que se formos cautelosos,
nós certamente iremos chegar ao final dessa viagem e com a convicção de ter cumprido o que era necessário. E aí agradecemos pela viagem bem-sucedida, que em grande parte depende daquilo que nós fazemos. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje dia 20 de abril de 2020, amanhã, terça-feira, feriado, nós preparamos um jornal especial, inédito, para você. Não estaremos ao vivo, mas você vai ter um conteúdo inédito para acompanhar. Tivemos a possibilidade de gravar com a equipe de terça-feira, então amanhã tem Jornal Nova Era com conteúdo inédito para vocês. Quando nós falamos a respeito desta condição que algumas pessoas, de repente, se impõem a elas próprias, né, de, olha, eu não estou correndo risco, não tem nada acontecendo, porque não tem ninguém do meu convívio que teve este problema, eu não fiquei sabendo de nenhuma situação, e a pessoa se coloca, de repente, num risco desnecessário. Eu, neste final de semana, eu estive em algumas das poucas vezes que eu saio, né, para ir no comércio. A pessoa que eu fui de um comércio aqui do meu bairro, um comércio pequeno, o dono deste estabelecimento, ele estava atendendo algumas pessoas, né? Eu era a terceira ali que iria ser atendida com toda a proteção, estava de máscara, as pessoas, a grande maioria ali também de máscara. Ele pegou e falou assim, olha, eu acho que isso é uma mentira, isso não está acontecendo, na minha família ninguém passou por isso, eu acho que é muito exagero, e as pessoas vão descobrir daqui a pouco que isso tudo foi uma mentira. Ele falou isso, eu ouvi e cheguei em casa comentando sobre isso com as pessoas aqui de casa. O que nós fizemos foi fazer uma oração, uma prece para que ele realmente, a família dele siga com saúde, mas que ele possa, com o exemplo dele, de repente, que ele não tire o crédito de tudo isso que está acontecendo e acabe confundindo pessoas. E é o que tem, de repente, acontecido, né, Deus? É verdade, porque a gente tá vivendo algo completamente inusitado, né? A gente nunca viveu nada parecido. Então, fica uma mistura de informações, um desencontro, né, de informações, e fica também grandes embates, né? As pessoas estão muito ansiosas, confundidas, né? Confusas, na verdade, e eu acho que pelo inusitado da situação, a gente acaba algumas pessoas oferecendo uma certa resistência. Então, se eu não acreditar, se eu não der ênfase, parece que vai ficar tudo bem. E não é bem assim, né? Tem também a questão política, né? Que alguns políticos estão capitalizando a favor, contra, e aí fica essa briga, né, entre as pessoas, mas eu acho que o nosso papel convivendo com essas pessoas, com muito tato, é, de alguma maneira, chamá-las para reflexão, né? Será que o mundo todo, né, tudo isso que está acontecendo, será mesmo? Seria mesmo uma farsa, gente? Né? Não está acontecendo só ali numa cidadezinha vizinha aqui de 3 mil habitantes, não é? Numa vila. Está acontecendo no mundo, né? O planeta. Então, a gente precisa, de repente, grosseiramente falando, dar um choque de realidade, né? Em algumas pessoas, sentar e conversar e trazê-las para sair desse pensamento mágico, não é? Leonardo? Vamos considerar uma situação em que a pessoa vai fazer uma consulta com o médico. A pergunta, vale a pena ouvir as recomendações do médico? Ou simplesmente nós ouvimos e saímos de lá e não observamos nenhuma das recomendações do médico? Pode ser que haja alguma dúvida e procuremos um segundo médico, talvez um terceiro.
Agora, no final, eu acredito que as observações dos médicos vai ter uma identidade. Dificilmente as recomendações que o médico faz, vai haver uma coleção de outros médicos refutando essas recomendações. Então, em relação àquilo que nós estamos vivenciando, existem informações que são dadas por jornalistas, existem informações que são dadas por políticos, por pessoas que nós nem sabemos qual é a qualificação, e há uma quantidade imensa de informações que é dada por médicos, inclusive médicos especialistas na área, infectologistas. E aí pode haver também uma discrepância entre um médico e outro. Mas o que nós percebemos é que há uma maioria esmagadora de médicos de alta competência que fazem observações aprofundadas de como é que nós devemos encarar essa questão. Aí eu pergunto, nós vamos ficar com a informação de quem? Do leigo, daquele que não tem o menor conhecimento, ou eventualmente de um médico que tem um destaque negativo entre muitos médicos que nós ouvimos? Eu acredito que nós temos que criar um consenso. O consenso é analisarmos as informações que nós recebemos e ver até que ponto as informações são boas. Agora, é bom lembrar também o seguinte, quando nós descuidamos e não observamos as recomendações médicas, nós não estamos apenas colocando em risco a nós próprios. Nós podemos estar colocando em risco outras pessoas que não comungam da maneira equivocada que nós possamos ter em relação a como é que nós encaramos isso. Então, eu acredito que, para que nós não venhamos a falhar, é melhor cumprirmos as recomendações. E aí vem a pergunta, e será que é tão complicado assim nós deixarmos de cumprir? Porque o que se percebe muitas vezes é que o descumprimento não decorre de uma necessidade da pessoa. É simplesmente ela não acredita e passa a viver descuidadamente. Então, vamos ouvir quem nós devemos ouvir e vamos estar atentos quanto às nossas responsabilidades. Isso aí, atentos quanto à nossa responsabilidade. Eu quero aproveitar este momento para trazer, vamos seguir falando a respeito dessa nossa responsabilidade, deste nosso comportamento que pode trazer benefício às pessoas que estão ao nosso redor. Apesar do distanciamento social, nós influenciamos de uma forma intensa os nossos familiares que estão nas suas casas, quando agimos de forma assertiva. Então, este é o nosso recado de hoje aqui no Jornal Nova Era. De que forma estamos lidando com essa situação e de que forma estamos exemplificando de forma assertiva. Eu quero colocar aqui para nós, neste momento, daqui a pouquinho, acredito que a Delmar vai estar conosco por telefone, o Schutz me disse agora que ela vai participar por telefone, então, daqui a pouquinho, quando ela estiver aí, nós vamos trazer também as participações e os comentários da Delmar Franco. Enquanto isso, eu quero trazer aqui para você, Delmar, para você, Deusa, para você, Leonardo, que o resumo de notícias dos principais jornais do país. Eu quero pedir aqui o apoio do Marcos Maravilha Magrini para nos auxiliar a fazer aqui a divulgação do resumo de notícias desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Fique sabendo, você que está aí do outro lado, que hoje, dia 20 de abril, eu estou aqui só trazendo aqui a minha página com o resumo de notícias, e vamos lá. 20 de abril hoje, temos as notícias que nos foram elaboradas pelo José Damião. A semana começa com tensão entre o governo federal e o Congresso. Ontem, o presidente discursou durante um ato em Brasília, em que ele defendeu aí o final deste isolamento, desse distanciamento social. Outros destaques para hoje, nesta segunda-feira, a província de Hubei, na China, vai reabrir parte das escolas no dia 6 de maio, apenas para os estudantes que estiverem aí no último ano de estudo. Isso porque a China já está aí com essa contagem do número de infectados já chegou numa estabilidade. Por isso, então, os alunos que estão no último ano vão ter a possibilidade de voltar às aulas.
Fique sabendo que a Noruega também reabriu parte das escolas infantis nesta segunda-feira, com os casos do país relativamente sob controle. Fique sabendo que o ministro da Saúde da Polônia afirmou que o país pode reverter o afrouxamento das restrições de isolamento se o número de novos casos aumentar significativamente, porque lá na Polônia eles haviam feito este afrouxamento no distanciamento social. Fique sabendo também que o governo dos estados de Michigan, no oeste, e também em Jalisco, no oeste do México, começam nesta segunda-feira com um isolamento total. Um isolamento total para conter o avanço da Covid-19. A Tailândia registrou 27 novos casos da Covid-19, mas sem nenhuma morte. E trazemos aqui para a questão do estado de São Paulo, quando o governador João Dória anunciou a prorrogação desta quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Leonardo? Mas então, aí nós estamos diante de um quadro, né? Inclusive eu estava pensando aqui comigo, normalmente, quando começa um afrouxamento, e aí as curvas negativas, especialmente aquelas que registram o número de mortes, começam a avançar, aí o responsável, o administrador, o coordenador, precisa tomar medidas mais drásticas, aprofundar o isolamento e muitas vezes vai além daquilo que seria observado se as pessoas fossem coerentes e adotassem as posturas iniciais. Então, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós podemos provocar um aprofundamento desse isolamento, talvez até com maior rigor do que aquilo que seria possível se cada um atendesse com as suas responsabilidades. Enfim, aqueles que são responsáveis, eles estão diante de uma situação que, se não tomarem essas medidas, eles poderão ser cobrados. Então, eles poderão vir a ser cobrados por um número excessivo, muito grande de mortes. E, claro, nessa balança existe, de outro lado, a quantidade de empregos que são perdidos. Então, é uma situação muito difícil equilibrar essas duas coisas. Agora, virou moda, ultimamente, a declaração dos políticos dizendo que não existe uma contradição entre esses dois objetivos. Então, nunca existiram. Agora, aquele que quer enfatizar um desses aspectos comete um equívoco. Precisamos lidar de uma forma coordenada e equilibrada, onde possamos visualizar as oportunidades, tanto para salvar vidas, quanto para a manutenção dos locais de trabalho. Agora, volto a insistir, é um equilíbrio difícil para se conseguir. E se de uma forma atabalhoada acabamos enfatizando de uma maneira exagerada um desses dois lados, nós vamos ter um desequilíbrio, que o resultado final não vai ser adequado para ninguém. Deusa? Eu acho que o grande chamamento é para que a gente coloque em primeiro lugar a vida. A vida, que é um bem incomparável. Eu acho que tem muita gente distraída e algumas pessoas que estão em posição de comando estão dormindo. Sabe aquela passagem lá de Paulo, quando ele diz lá para os Efésios, desperta, ó tu que dormes. Então, muita gente dormindo e se distraindo com questões políticas, com embates sobre a realidade da economia e deixando de priorizar a vida. O que mais seria necessário para que nós possamos acordar? Eu acho que uma postura de humildade, né, nesse momento, em relação a, por exemplo, a China, como ela se conduziu, essa quarentena, por que deu certo, como que deu certo. Então, uma postura de humildade
dos governos em geral seria justamente essa, de baseado no que deu certo para o outro, implantar aqui para a gente, né? E eu entendo que se cada um de nós colaborarmos, vai dar tudo certo, né? Certamente, colaboração de todos nós é muito importante neste e em todos os momentos. Eu quero aqui trazer agora a previsão do tempo, quero pedir aqui mais uma vez o apoio do Marcos Maravilha Magrini, que está lá na técnica nos auxiliando, para trazermos a previsão do tempo para hoje. Guarulhos e São Paulo, máxima de 25 graus, Três Corações, máxima de 26 graus, e para você que está em Sorocaba, 29 graus de máxima. Aproveitando que estamos falando sobre Sorocaba, Sorocaba registrou 3 novos casos de Covid-19 causada pelo novo coronavírus neste domingo, dia 19. Com isso, já são 65 casos confirmados. Deste total, 11 estão internados, 6 em UTI e 42 já se encontram recuperados. Este é o bom resultado. Este é o destaque da notícia de Sorocaba, que o número de curados em Sorocaba subiu para 42 pessoas. Boa notícia, não é, Leonardo? Sem dúvida, uma boa notícia. E eu quero acrescentar mais uma coisa também. Quando as medidas de isolamento, há um agravamento da curva de infectados e há uma procura maior da internação nos hospitais, especialmente as UTIs. E uma coisa que fica realmente muito ruim é quando não há disponibilidade mais de leitos, especialmente das UTIs. O que acontece com aqueles que chegam, então, nos hospitais e não se encontra a disponibilidade nem de leitos na enfermaria e tampouco de UTI? Então, esse é um dos motivos, porque enquanto não se alcança, quer dizer, a curva começar um declínio, então esse é o grande desafio. Como é que ele pode administrar essa curva de infectados e daqueles que precisam ser internados de tal maneira que exerça a menor pressão sobre as unidades hospitalares? E já existem muitas situações. A situação mais grave nessa direção aconteceu na Itália, e que uma quantidade muito grande de pessoas não conseguiam mais serem atendidas porque não havia espaço, tampouco na enfermaria e tampouco nas UTIs. Então, esse é um quadro que aqueles que estão coordenando nos estados, nas prefeituras, estão procurando evitar, que haja uma pressão de tal ordem que, no final das contas, as pessoas acabem falecendo sem que tenham alcance a esse recurso extremo, que é da UTI, que é do leito no hospitalar. É isso mesmo. Eu quero aqui compartilhar com você, Leonardo, com você, Deusa, algumas participações de ouvintes que estão aqui nos acompanhando pelo nosso WhatsApp. A Kelly de Ribeirão Pires está pedindo beijinho nosso aqui, carinho. Obrigada, Kelly, pela sua participação. Estava conosco no Psicoevangelizando e segue no jornal. Gratidão pela audiência. Também conosco, bom dia, estou respeitando a quarentena. E na minha família, 2 pessoas pegaram o vírus, mas, graças a Deus, já estão bem e se recuperando. E há 15 dias atrás, a minha colega teve os seus pais, teve o seu pai que desencarnou também com o vírus. Um morreu de manhã e o outro no período da tarde. Os pais desta amiga dela, ela disse que foi muito triste. A Terezinha de Guarulhos, certamente, Terezinha, nosso carinho para que você possa compartilhar com essa amiga. E a nossa ouvinte, a Solange do Jardim da Saúde, diz que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova, que está ouvindo o jornal, as boas notícias, pela sintonia 1450M, e diz que é muito bom poder usufruir deste canal de conhecimentos e que tanto nos envolve em grande alento e vontade de buscar mais conhecimentos, ela segue dizendo, e recebê-los e buscar a divulgá-los. Há tantas pessoas que necessitam muito mais e não tem nem como agradecer. Esta mensagem da Solange, do Jardim da Saúde, nos dando aqui a oportunidade de agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a seguir nesta missão, agora, neste momento,
de consolo, de alento, para que as pessoas que estão passando por este desafio, como a amiga da Terezinha de Guarulhos, que perdeu os pais no mesmo dia, um de manhã e um à tarde, para que as pessoas possam se fortalecer. Então, fica aqui o nosso carinho a você, sócio, a você, Solange, gratidão, e a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se você tem alguma dúvida, quer saber de que forma segue nos ajudando aí da sua casa, sem correr nenhum risco, ligue no telefone do clube, que é o 0800 12 18 38. Nós temos também um número de WhatsApp do clube, que é o 0 operadora 11 97262. Eu vou daqui a pouquinho trazer o número do WhatsApp. Eu fiquei um pouco aqui tocada com essa história da Terezinha, mas vamos seguir, né, Deus? A gente precisa manter esperança sempre. É verdade. E o fato da gente se envolver em algum momento e emocionar é maravilhoso. Isso faz parte. Isso mostra que nós estamos todos juntos, que nós estamos na dimensão humana e que nós estamos exercendo misericórdia, né? Misericórdia é você aproximar a miséria do outro, do seu coração, e desenvolver empatia. Então, a gente pode pedir à espiritualidade que ampare a Terezinha e que esse amparo se estenda para a amiga dela e os seus pais que estão retornando ao plano espiritual. E nós devemos realmente alimentar essa esperança em Deus de que nós vamos passar, vamos aprender e vamos todos crescer com tudo isso, com certeza. É isso aí. Eu quero aqui já passar o telefone, então, o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova. A Bruna Paz já me socorreu aqui. O número do telefone é o 972610272. 0 operadora 11 972610272. Nós precisamos muito do seu apoio, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, para seguirmos aí nessa missão de consolar, nesse momento em que estamos aqui vivendo. Eu quero compartilhar com a Deusa e também com o Leonardo que nós temos aqui a possibilidade, quando falamos em casos confirmados, falamos em recuperados no mundo, isso nos dá aí essa esperança, nos dá este alento, pois nós temos aqui a informação de que no Brasil nós temos 38.654 casos confirmados, mas já tivemos 14.026 curados, 2.400 mortes. Isto no Brasil. Quando nós vamos para o mundo, nós temos 624.948 casos de pessoas que já se curaram deste vírus, Leonardo. Certamente as informações daqueles que se recuperam é uma informação alentadora. Agora, quando nós falamos de números, nós precisamos observar algumas coisas. A quantidade de infectados no Brasil, que está aí falando que é 34 mil, não é muito maior do que isso. Porque para que pudesse haver a possibilidade de ter um número mais preciso, seria necessário fazer os testes que não estão sendo realizados na quantidade adequada. Então, existem estudos feitos por universidades, e não estou me lembrando, mas pelo menos 3 delas que fizeram, e que esse número fica mais próximo da realidade se for multiplicado por 7. Então, percebam a diferença de 34 multiplicado por 7. Agora, um número que é confiável nessa história é a quantidade de óbitos, porque aí existe um controle, uma comunicação em que acontece com as pessoas que chegam nesse estado. Então, o que é fundamental nós entendemos é o seguinte: precisamos ter confiança no seguimento das recomendações que são feitas. E a propósito disso, eu vi que estava pensando aqui que tipo de contribuição eu pessoalmente poderia dar. Bom, eu estou no grupo de risco, então estou entre aqueles que devem ficar em casa. Eu venho fazendo isso rigorosamente.
Existe só uma situação, uma vez por semana, eu vou ao supermercado. E há todo um cuidado nessa minha ida ao supermercado. O que eu posso comprar por delivery, eu faço até pelo delivery. Mas há muitas coisas que acabam sendo complicadas pelo delivery. Então, uma vez por semana, eu vou ao supermercado. Observando o seguinte, vou logo na primeira hora, porque existem supermercados que reservam a primeira hora, muitas vezes é de 6 às 7 ou de 7 a 8, para que haja o atendimento das pessoas que estão nesta condição em que precisam ficar retidas na sua casa. Agora, a saída precisa ser observada com alguns critérios. É necessário usar máscara. Eu uso, além da máscara, eu uso luvas. E o que é fundamental também é observar os procedimentos na volta, quando chega em casa vindo do supermercado. A primeira coisa é tirar o calçado e não entrar com o calçado dentro de casa. Segundo, retirar a roupa, colocar direto na máquina de lavar roupa para que possa ser lavada. Em seguida, tomar banho. E depois, voltar lá para a cozinha, onde estão as coisas que trouxe o supermercado, e higienizar todas aquelas coisas que trouxeram. Então, tem algumas coisas que podem ser lavadas. Por exemplo, comprou mamão, nós podemos lavar mamão com detergente. Comprou abacaxi, pode fazer a mesma coisa. Comprou maçã, pode fazer a mesma coisa. Então, existem coisas que nós compramos que vêm acondicionadas de tal forma em que a lavagem é possível. Então, quando é possível, fazemos isso. Mas tem aquelas que não é possível lavar. Então, aí, como alternativa, é usar o álcool gel. E quem tem a possibilidade de ter o álcool 70 graus, note bem, é álcool de 70 graus, pode borrifar também com isso. E com isso, então, quer dizer, ter um cuidado maior de fazer com que tudo aquilo que entra na casa seja rigorosamente higienizado. Então, se tem alguma contribuição que eu podia dar para esse grupo que está igual a eu, é reproduzir o que eu venho fazendo. Isso não foi invenção minha. Eu estou seguindo recomendações colhidas de várias fontes de como é que deve ser feita essas coisas. No caso, por exemplo, da máscara, ela é possível ser reaproveitada. Ela pode ser lavada, colocada numa solução de água com algum desinfetante, pode ser cândida, por exemplo. Mas existem outros recursos também, porque muitas vezes a pessoa não tem uma quantidade de máscara suficiente. Então, procura recuperar aquela que ele tem. E luvas, é fácil, nas farmácias tem as luvas que nós podemos usar. Então, e depois eu tenho um contato bastante grande com as pessoas via WhatsApp, falando ou com vídeo, ou somente com a voz, ou mandando mensagem. E é possível nós nos continuarmos ligados com as pessoas. Não é presencialmente, mas o calor humano pode se estabelecer também através desses recursos. Certamente que sim, Leonardo. Bom o seu exemplo para as pessoas que estão aí em casa, se manter em casa, ter esta responsabilidade, porque quando nós falamos sobre alguma atitude que minimamente a gente pode aqui, até com carinho e respeito, poder dizer a pessoa pode estar dando um mau exemplo para outras pessoas, a positividade em excesso, neste caso, ela pode ser tóxica, não pode, Deus? Um momentinho só, eu esqueci de complementar uma coisa que eu acho que Fica à vontade. O fato de nós estarmos isolados, é necessário fazermos exercícios em casa, sim, especialmente exercícios de respiração, porque essa ataca preferencialmente os pulmões, então nós precisamos fazer o exercício de respiração. Na internet, no YouTube, tem várias pessoas ensinando como é que faz. Além disso, eu tenho 2 aparelhos em casa, que é a faixa elástica e um extensor elástico. E com essas 2 coisas eu consigo fazer vários exercícios. Então, se for lá no YouTube procurar também que exercício posso fazer com faixas e com extensores, vai descobrir também. E eu faço isso pelo menos um dia sim, um dia não. Usualmente eu fazia caminhadas também, agora não estou saindo. Às vezes eu vejo para a janela alguns amiguinhos da minha idade andando lá. Mas precisa tomar cuidado, porque mesmo saindo na rua, a gente sempre está se expondo a um risco maior. Então é melhor ficar em casa. É isso aí. É isso mesmo, né, Deusa? Olha só, sobre a caminhada, pode fazer dentro do apartamento mesmo, viu?
porque o meu corredor, eu percebi que ele tem 20 passos. Então, eu vou e volto um monte de vezes, fez uma caminhada, uai. Sem dúvida. Então, Léo, então você pode, põe o seu tênis aí, manda brasa, entendeu? Então, Guilmar, sobre o que você falou do excesso de positividade que parece ser tóxico, a gente deve voltar naquela questão, né? Porque esse excesso ele está demonstrando um desequilíbrio, Sim. entende? Ninguém fica rindo o tempo todo. Ninguém fica, entre aspas, de bem, alto astral, 24 horas, né? É normal, faz parte do dinamismo do nosso psiquismo oscilar, entende? Então, grosseiramente falando, se você ficar iso, desde a hora que você acorda até a hora que você for dormir, então você está morto. Então, você vai ter que oscilar. Então, esse excesso de positivismo, na verdade, acaba resvalando para uma negação. É isso que é importante a gente ficar atento. É isso aí. Deixa eu trazer mais participações de ouvintes aqui. Olha, a Maria Helena de Atibaia, ela diz assim: agradeço imensamente todos os conselhos e penso que bom senso ainda é a melhor solução. Tomarmos os devidos cuidados, não desprezando a verdadeira realidade desse vírus, desta praga. Ela diz ainda, em contrapartida, não deixar de produzir e em nosso trabalho, não a todas as provas, ela diz, ir retomando aos poucos, né, a questão do trabalho e nos firmando no positivismo, que vai passar. Crer, ter fé, orar para o nosso planeta se recuperar muito em breve. É isso, a participação da Maria Helena de Atibaia. Leonardo, Deusa, nós estamos aqui há 4 minutinhos para finalizar o jornal desta segunda-feira, e eu queria pedir para que vocês, cada um aí num minutinho e meio, falasse sobre este desafio. Estamos aqui passando este desafio, mas vamos seguir em frente, mas sempre tendo essa esperança e atitudes responsáveis. Vou começar por você, Leonardo. Mas então, quando nós estamos isolados, então tem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu estou aprendendo a cozinhar, fazendo alguns pratos, coisa que eu não fazia anteriormente. Agora eu consigo manobrar a máquina lavar roupa. Passo a roupa também, aí não é uma novidade, porque no início da minha vida eu trabalhei numa tinturaria e passava roupas. Mas uma coisa que está sendo altamente significativa, eu nunca li tanto quanto estou lendo agora. E está havendo uma mudança significativa em uma série de posições que eu tinha ao longo da minha vida, especialmente o estudo dentro da área da espiritualidade. Então, é necessário que nós peguemos essa condição que nós estamos e aproveitar da forma melhor possível. No lugar de reclamar, é procurar identificar as oportunidades e elas batem a nossa porta. E porque reclama nem percebe que estão batendo a porta. Muitas vezes arromba a porta e nem percebe. Precisamos sermos gratos pela vida. E desenvolver a gratidão é uma forma de nós percebermos as oportunidades. É isso aí. Obrigada, Leonardo. Até a próxima segunda, viu? Deusa? Eu também estou fazendo isso, né? Confesso que no começo foi difícil, porque, claro, né, uma situação inusitada, então essa sensação de não ter fim, não é? De não saber quando que vai terminar, essas questões que ficam em aberto geram angústia, né? E eu estava terminando de ler aquele livro do Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência, e ali um aprendizado interessante para a gente não brigar
com a situação, né? Para a gente não ficar brigando. Então, eu parei de brigar e comecei a viver um dia de cada vez. Assim como o Leonardo, eu também estou me aventurando na cozinha. Ontem eu fiz um bacalhau que ficou mergulhado no molho. E aí estava lindo, né? Eu falei, bacalhau quarentena. Mas ele estava boiando assim naquele molho, né? Então Você o faz sabor delivery era do bom. bacalhau ou não? Oi? Você faz delivery desse seu bacalhau aí? Melhor não, melhor não. Não vai ter muita saída, né? A não ser que eu diga que tem eflúvios curadores ali. Então a gente vai descobrindo, né? Dividindo as tarefas com meu marido e vamos que vamos, né? Vamos administrando. Estou atendendo os pacientes online e conciliando com as tarefas domésticas. É isso aí. E desta maneira e com estes exemplos é que nós vamos encerrando o Jornal Nova Era desta segunda-feira. Muito obrigada, Deusa. Muito obrigada a você, Leonardo. Obrigada a você que estava aí conosco até agora. Jornal Nova Era volta amanhã, a partir do meio-dia. Siga na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom início de semana e vamos em frente. Termina aqui o Jornal Nova Era.